né? A primeira intervenção estadunidense na América Latina foi no próprio Haiti, que vocês estavam conversando há pouco tempo atrás. Quando a Revolução de Toussaint Louverture, houve o surgimento de várias insurgências no sul dos Estados Unidos, dos negros escravizados estadunidenses, que falaram, olha, esses caras estão nos mostrando que é possível ser livre. E os Estados Unidos falou assim, então nós temos que esmagar o Haiti, e esmagaram o Haiti. Inclusive, vamos lembrar aqui, né, que a França da liberdade, da igualdade, da fraternidade, não permitiu que a liberdade, a igualdade e a fraternidade existisse no Haiti, e os Estados Unidos, né, do Destino Manifesto, da terra de todos, né, todos desde que na tabela da Pantene, né, fiquem perto do branco gelo, porque quando teve qualquer tipo de insurreição no sul dos Estados Unidos, o liberalismo e o escravismo sempre andaram de mãos dadas. Pois muito bem, no pós-Segunda Guerra, principalmente, de 1946 para cá, os Estados Unidos já fez formalmente, já participou formalmente, já mandou o exército ou colaborou com a logística de 51 invasões a países estrangeiros. 51 invasões. Né? Essa é o grau da ingerência. Os Estados Unidos ele tem uma estrutura global imperial bizarra, os Estados Unidos têm mais de 800 bases espalhadas pelo mundo inteiro, numa economia que é completamente dependente do seu setor militar. Então, independente de quem está lá, se é um democrata ou se é um republicano, quem manda nos Estados Unidos, de fato, é o conglomerado empresarial militar, porque aquilo é o que faz a economia dos Estados Unidos girar com déficits, por sinal, e quem paga esses déficits são os outros países do capitalismo global. Desde que os Estados Unidos quebrou o padrão de Bretton Woods do dólar ao ouro na década de 70, que seus déficits continuam crescendo, esses déficits são exportados para o estrangeiro na forma desses gastos militares e desses acordos que fazem com que os Estados Unidos fiquem rerolando para frente a sua dívida, a dívida que é completamente impagável, é um gigante com pés de barro. Esse gigante com pés de barro vem conduzindo uma guerra ideológica desde a década de 50. A Guerra Fria cultural é algo muito real, né? É muito fácil ver a Guerra Fria cultural hoje em dia por causa da pandemia. Porque a gente teve na década de 90 e na década de 2000 vários filmes que falavam de pandemia. E todos os filmes de pandemia era a mesma coisa. Começavam a pandemia, aí vinha o grande cientista norte-americano, bonitão, com seu jaleco, ia lá no laboratório, pau, em 3 segundos resolvia e salvava o mundo inteiro. A gente viu que na prática da pandemia o que aconteceu foi os Estados Unidos tendo o pior resultado pandêmico de qualquer país do mundo. Por quê? Porque é uma economia que é baseada no lucro e não nas pessoas. Nos Estados Unidos, às vezes, o sujeito bate um carro, na hora que chega a ambulância, ele fala, não, pelo amor de Deus, eu vou me arrastar até o hospital, porque se eu pagar essa ambulância eu não tenho casa. Né? Este é o sistema que esmaga as pessoas lá dentro. Lembrando que 1/3 dos Estados Unidos depende dos próprios cidadãos norte-americanos, dependem de cupons e de auxílios do governo para conseguir comer, né? E que também esmaga para fora. Pois muito bem, desde a década de 50 está se conduzindo essas operações, só que principalmente desde o final dos anos 80, começou a se perceber que sai muito mais barato eu influenciar grupos locais, elites locais, por meio dos think tanks, por meio de fundações, por meio de dar uma bolsa para o cara vir estudar aqui, do que eu pagar diretamente um exército, mobilizar um exército, entrar dentro de um lugar e tacar o terror e tacar o puteiro em tudo. Sai muito mais barato. Né? Se a gente for pensar, os nossos militares são formados nos Estados Unidos há mais de 50 anos. Né? Vocês estavam falando do Mourão mais cedo. Mourão é formado na Escola das Américas, a antiga Escola das Américas, agora ela mudou de nome. Mas assim, todo o nosso generalato e sai muito barato para os Estados Unidos. Em vez de você ter que deixar crescer um grupo de generais nacionalistas na República das Bananas X ou Y e depois ter que descer lá e matar todo mundo e tacar o terror, se eu formo todos eles aqui, eu vou gastar a bolsa de estudo para uns, dou um presentinho para outro, faço o cara ser interventor de alguma coisa que eu estou lucrando lá no meio e resolve. E a verdade é que as elites da América Latina são elites completamente vendilhãs, são elites vendidas desde
da sua primeira independência. A esmagadora maioria dos países da América Latina teve uma primeira independência falsa e nunca teve uma independência verdadeira, porque a independência que foi conduzida pelas elites crioulas é uma independência que só mudou, muitas vezes, o exclusivo colonial da antiga metrópole para as novas metrópoles. Primeiro a Inglaterra, depois os Estados Unidos. Estados Unidos vem conduzindo, então, a longa data essa Guerra Fria cultural, e aí você falou de um fator de permeação que foi muito importante. As redes sociais, a internet. A partir do momento que chega às redes sociais e a internet, e aí Cuba não fez o que a China fez, e que, sinceramente, deveria ter feito, que era o grande firewall, igual fez a China, né, para não deixar entrar esse restolho que é ideologia pura, né? Tem aquela cena clássica do Slavoj Žižek, né, no filme da Sofia Coppola, onde ele mete a mão numa lixeira e fala assim, o que você está comendo é da lixeira da ideologia. Rede social é isso, é você meter a mão no lixo e encher a boca da lixeira da ideologia, né? A gente está consumindo ali um material ideológico que é feito exatamente para criar essas situações. E aí como que você cria isso? Você cria isso com as bandeiras as mais difusas possíveis. É só lembrar do que foi o MBL, gente. O MBL foi pago pela Atlas Network, pelos think tanks todos, Students for Liberty. Todos esses caras pagavam, continuam pagando, né? Um movimento apartidário jovem que vai bastar no Democratas. Para quem não lembra, gente, Democratas é o Arena, né? Nós estamos falando de um partido que é golpista desde o golpe. Do golpe de verdade, 64. Então, assim, são jovens de classe média rica que recebiam dinheiro dos Estados Unidos e dos grandes donos do poder no Brasil e que foram se abrigar no partido mais corrupto e conservador que a gente já teve nesse país, né? Procurem seu PFL e escândalos. Vocês que não nasceram nas décadas de 80 e 90, recomendo vocês conhecerem figuras maravilhosas como Inocêncio de Oliveira, para vocês verem que beleza que é o PFL e a sua linda história. Mas voltando aqui à situação, você precisa de um núcleo duro muito pequeno, porque vai ser esse núcleo duro muito pequeno que vai receber treinamento, que vai ter essa cabeça de ponte com um império, que vai replicar isso nas redes sociais e vai criar depois aquelas pessoas que vão fazer os protestos. Você precisa de um lugar de protesto. Qual lugar melhor do que o Malecon? Sabe? E aí você vai para lá com as bandeiras mais difusas de todas. Liberdade, isso. Democracia. Contra a corrupção. Contra a corrupção, sabe? São esses truísmos baratos que qualquer um é a favor. É a mesma coisa, se eu fizer assim, passeata contra a pedofilia. Quem que vai ser a favor? Passeata contra o câncer no cu. Sabe? É uma coisa que simplesmente... João, desculpa, aquelas passeatas contra a corrupção, né, pré-impeachment da Dilma, assim, todos os corruptos brasileiros estavam presentes nela, enrolados em bandeira e fazendo... O símbolo das passeatas... Primeiro, era feito na frente da Fiesp, com o pato gigante, com todo mundo usando camisa da CBF. Não existe instituição mais corrupta do que a própria CBF. Talvez a Fiesp que esteja ali na frente. Verdade. Sabe? Então, assim, é um negócio que é feito da forma mais aberta possível. Por quê? Porque é para pegar todo mundo.